Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Revalidar, o podcast oficial do Mundo Revalida, onde trazemos conteúdo sobre revalidação médica, carreira e saúde mental, sempre num papo descontraído para deixar a sua jornada um pouco mais leve. Meu nome é Marcos Vinícius, host desse podcast, e estou hoje com uma querida aluna nossa, que é a Luana de Farias Nascimento, formada na Universidade del Pacífico e revalidada agora no Revalida de 2025.1. Lu, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar esse convite. Para a gente é um enorme prazer estar falando com você. Obrigada, professor. Para mim também é um prazer, na verdade é uma realização poder estar aqui, porque eu acompanhava vocês, acompanhava o podcast já, e eu sempre pensava, eu queria ser essa pessoa que senta lá um dia, sabe? Eu queria ser essa pessoa que traz a experiência, e agora eu estou aqui, então é um prazer. Ô Lu, você sabe que não é incomum, mas os nossos alunos terem esse desejo, né? Assim, imaginar, sabe? Eu acredito muito no poder da visualização. E quando a gente anseia, visualiza, mentaliza isso acontecendo, isso fica tudo muito mais fácil. Então, eu fico feliz de você ter mentalizado participando desse podcast. E para a gente vai ser um prazer. Sim. Bom, Lu, antes da gente contar toda a sua jornada, que essa é a ideia, eu queria começar num formato um pouco diferente, tá? Aí eu quero começar falando. Acabou de sair o resultado, né? Fazem poucas semanas saiu o resultado. Como que é essa vida pós-revalida? Como que é depois que saiu o resultado? O que você sentiu de diferença já nessas últimas semanas? Olha, é até engraçado você falar, porque assim, existe um grupo de WhatsApp, né, das pessoas que revalidaram, e eu acho que é uma sensação de 90%, a gente fica um pouco anestesiado. Eu confesso que às vezes eu acordo e penso: Meu Deus, eu passei", sabe. Demora um pouco para cair a ficha, a minha ainda não caiu. Às vezes eu penso em todo o processo e lembro da sensação de quando eu abri a tela e vi aprovada. E chega a me encher os olhos de lágrima até hoje, sabe. Então, assim, é uma sensação ainda de como se tivesse tirado 50 quilos das costas, sabe. É muito bom. E agora eu tô aproveitando literalmente, assim, para descansar. Tô descansando, tô tirando o atraso das séries, do sono, porque daqui a pouco começa a vida de trabalho, né, e aí a gente sabe que a gente tem que se dedicar novamente. Mas é incrível, Bom, assim, é uma jornada porque a gente fica também um pouco, eh, a gente fica num limbo, mas é um limbo bom, é um limbo gostoso, porque você sabe que você já conseguiu. E agora a gente só tem que esperar os demais processos se concretizarem, né, então a gente fica nessa espera, mas é uma espera super prazerosa. boa, Lu, eu te falei até antes da gente começar que agora é o momento de você aproveitar ao máximo, porque eu acho que você nunca vai ter uma oportunidade como essa, assim, de você fazer uma pausa, respirar, ver quais são os próximos passos e aí depois decidir, tá? Então, antes da gente partir de próximos passos, tal, que a gente vai chegar nesse ponto, queria começar desde o início mesmo, para você contar um pouquinho da sua jornada. Como é que foi esse momento? Você fez alguma faculdade antes? Você sempre quis fazer medicina? Conta um pouquinho para a gente antes, até mesmo de você começar lá na Universidade do Pacífico. Então, a minha jornada ali com a área da saúde, ela já é um pouco extensa, né. Eu sempre soube desde pequena que eu queria ser da área da saúde. E quando eu estava no ensino médio, o vestibular para medicina me assombrava muito, eu tinha muito medo de não conseguir passar. E eu venho de uma família humilde, a gente não ia ter condição de arcar com uma faculdade particular, então ali no meu ensino médio eu falei: "Cara, eu vou começar a fazer técnico em enfermagem, porque de qualquer jeito eu vou para a área da saúde". Então eu estudava durante o dia, né, fazia o ensino médio e à noite eu fazia o técnico em enfermagem. Foi uma decisão muito boa, porque eu consegui entrar no ambiente, né, de trabalho muito cedo. Com 17 anos eu prestei o meu primeiro concurso para técnica de enfermagem e passei. Então com 18 anos eu consegui assumir esse concurso, e aí eu já consegui, nesse meio tempo eu também entrei na faculdade de enfermagem, eu consegui uma bolsa 100%. Estudei na UCDB, que é uma faculdade, é a Faculdade Católica Dom Bosco, lá em Campo Grande, e então eu fazia o técnico em enfermagem à noite e a faculdade durante o dia nesse meio tempo. Depois que eu assumi o concurso,
eu continuei na faculdade e comecei a trabalhar já. Lá quando eu estava trabalhando, a gente começa a ver alguns desafios novos, né, e eu fui vendo alguns desafios que iam me desafiando muito, mas num sentido onde não me geravam aquele "estou realizada profissionalmente", sabe, eu ainda não sentia isso. E foi a primeira vez quando eu optei por fazer a faculdade de medicina, passou na minha cabeça. Nesse meio tempo eu passei no concurso para enfermeira, então assim, eu saí de um cargo de técnica de enfermagem, fui para um cargo de enfermeira. E aí eu consegui ficar mais uns anos ali, agora tá bom, tô sossegada, consegui, né, um cargo melhor, tá tudo bem. Mas não vinha aquela realização, eu sentia que não era aquilo ainda que eu queria. E aí eu resolvi, conversei com a minha mãe na época, que sou só eu e minha mãe, então conversei com ela: "Mãe, tô querendo fazer medicina, a senhora me ajuda, porque eu não vou ter mais salário". E ela falou: "Então vamos filha, vamos juntas". Minha mãe é professora, ela dá aula para a prefeitura lá em Campo Grande, ela dá aula para ensino fundamental, então foi um grande desafio, porque assim, ela teve que trabalhar muito mais, né, ela trabalhava praticamente 3 períodos para conseguir me ajudar lá. E assim eu optei, sabe, eu fui para o Paraguai, minha faculdade foi lá em Pedro Juan, e exonerei do meu concurso de enfermeira, foi um passo bem desafiador, porque eu tinha um salário legal, razoável, que dava para eu ter uma qualidade de vida Quanto que legal. você ganhava mais ou menos, Lu, na época? Na média de eu fazia muito plantão, tá, então esse não é o salário base, é com os plantões. Eu tirava ali uns 7, 8, 9 mil. Então Super assim, bom. Vivia era um super bem em salário Campo Grande, né? com certeza, vivia super bem, né. Então foi bem desafiador, você sair desse salário que já me dava uma qualidade de vida para zero. Dependendo da sua mãe, né. Eu já não sou mais tão novinha, eu já tenho 34 anos, então, assim, foi desafiador. Mas o que que eu pensava? E isso é uma dúvida que eu acho até legal a gente debater, porque eu tenho amigos hoje que me perguntam: "Luana, como que foi para você?", que eles já têm outra profissão, né, e eles me perguntam: "Foi desafiador? Como que foi esse processo? Por que que você decidiu? Qual que foi o impulso para você falar: 'Cara, vou sair disso e vou buscar outra coisa, porque eu quero me sentir realizada'?". E é legal a gente trazer, porque eu pensava assim, Marcos: "Cara, o tempo vai passar, 6 anos vão passar. Daqui 6 anos, se eu continuar no meu concurso, eu vou estar aqui estagnada. Daqui 6 anos, se eu almejar falar, dar um passo para trás para dar 5 para frente lá na frente, os 6 anos eles vão passar de qualquer jeito. Então, cara, eu vou dar um passo para trás agora, porque eu sei que vai valer a pena". E agora está concretizando, né. Ainda não comecei a trabalhar, ainda não fui para o mercado de trabalho, mas eu sei que agora é só para cima. Não, muito legal, muito legal. Mas eu vejo alguns traços aí na sua jornada, assim. Você vê que desde jovem você já passou num concurso público, né? Então mostra a sua vontade de crescer, vontade de estudar, né? Acho que é só como você está centrado. E eu vejo que você foi escalando aos poucos. Então, tudo bem, você entendeu que naquele momento a medicina estava um pouco distante pelo contexto social, realidade, mas você entrou como técnica, mas já pensando que queria ser enfermeira, e depois, quando viu que era enfermeira, que você precisava dar o seu próximo passo, você foi muito corajosa, e eu acho que esse alicerce familiar, né? Você ter tido a sua mãe para te apoiar, não só financeiramente, como tá junto ali e falar: não, filha, se esse é seu sonho, vamos junto, eu vou trabalhar 3 períodos, é por 6 anos, e a gente vai buscar junto. Acho que isso faz toda a diferença numa jornada, para alguém que vai ter que fazer essa transição de carreira, porque não é fácil, não é fácil. Você estava com quantos anos quando você decidiu fazer medicina? Eu estava com 27, 27 anos? Ó, 22, então, 27. já era uma mulher, já formada, já estável. Então, assim, tem que ter muita coragem, porque você simplesmente pegou o seu concurso, né, e jogou no lixo, né, ou desistiu dele, para ir para um caminho que você é incerto. Mas daí o próximo ponto é: você já chegou madura em outro momento de vida na faculdade. Então eu quero que você conte um pouquinho aí por que você escolheu o Pacífico. Eu sei que
Pedro Juan ali, Ponta Porã, é bem próximo de Campo Grande, então eu imagino que a distância foi por isso que você escolheu por lá, mas por que foi Pacífico? Por que foi a Universidade do Pacífico? E como é que foi essa jornada durante a faculdade? Então, é até interessante, tem um ponto aqui no meio de toda essa história, que ele é importante também. Em 2014, eu já estava concursada, e foi a primeira vez que eu falei: "Cara, eu vou embora", mas eu era bem mais nova, né, eu tinha 23 anos. Então eu falei: "Cara, eu vou embora fazer medicina", mas foi assim, sem pensar numa "quero ir embora", sabe, tive uma decepção no serviço e falei: "Ah, eu não quero mais, eu vou embora". Só que nessa época eu não exonerei. Eu fui embora pela primeira vez e eu não exonerei. Eu pedi LIP, que é uma licença que a gente tem. Eu fiz 1 ano na Uninter, fiz 1 ano. Mas, exatamente pelo ponto que você acabou de ressaltar, eu tinha uma outra mentalidade. Eu era mais nova. Eu fiz 1 ano e depois desse 1 ano, nas férias, assim, eu fui passar férias em Campo Grande e falei: "Eu não vou mais voltar. Não quero mais, não quero mais, eu quero meu concurso de volta", e reassumi o concurso. Então é interessante você frisar, né, que era realmente um outro momento, o momento era esse. Era essa Luana que tinha que estar passando por tudo isso, porque a outra Luana acho que ela era muito imatura, ela não ia conseguir talvez, ter a resiliência, porque eu acho que esse processo de faculdade de medicina, esses 6 anos, apesar de ser, né, tem muita gente que tem um certo preconceito, porque estudou fora e tal, mas gente, é de tão difícil quanto. Você tem que ter resiliência, você tem que ter dedicação e você tem que ter comprometimento com aquele processo, porque você tem que abrir mão de muita coisa, né. Então, assim, eu tive que abrir mão de muita coisa que eu poderia estar vivendo naquela época da minha vida, para sentar e estudar. Então, eu optei pela Pacífico, né, exatamente por já ter feito esse 1 ano em outro lugar. Quando eu voltei, eu falei: "Cara, a Uninter é uma ótima faculdade também", mas pesquisando lá na Pacífico, a Pacífico ela tinha mais, como que eu po mais nome, sabe. Tinha na época, né, isso já fazem muitos anos, hoje em dia eu acredito que já está quase equiparado esses números, mas na época a Pacífico tinha o maior número de revalidação, a Pacífico tinha professores ali que eu via que tinham um nome já de mercado, que eram professores experientes, eh, e assim por isso eu acabei optando pela Pacífico. Eu conversei com várias pessoas que estudavam na Pacífico e eu vi a integridade que a faculdade tem, sabe, em relação a sempre ter aula, em relação a professor não faltar, não atrasar, ter um cronograma. Então isso me trouxe uma segurança de optar pela Pacífico. Realmente ali, se a gente for fazer um levante de mensalidade, a Pacífica ela é uma das mais caras, quiçá a mais cara ali de Pedro Juan. Eu acho que é a Mas mais cara mesmo. eu acho que é a mais cara, assim, é um valor realmente considerável, se você pegar uma outra faculdade, não sei, vamos falar da UPAP, que eu sei que é uma faculdade que ela vai ter ali o dobro, sabe, da mensalidade, então é um investimento, sabe. Então, eu pensei: "Cara, se eu vou investir, eu quero investir na melhor, na que é considerada melhor, e quero me preparar", porque eu sabia que eu ia ter o processo de revalidação, então eu queria me preparar o melhor possível durante a faculdade, porque a faculdade ela ia me dar toda a base que eu preciso para tudo, né. É Boa. óbvio que nesse processo de revalidação, e hoje eu falo, assim, por experiência, eu acho que é muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil você se preparar para a prova de revalidação sem um cursinho base, porque o cursinho ele vai te direcionar, né. E eu acho que eu pensei isso durante esses 6 anos de faculdade também. Eu falei: "Cara, eu quero pegar uma faculdade que ela já vai me direcionar para o Revalida". E a Pacífico ela faz isso. Ela realmente ela já vai encasquetando, a gente já fica casca dura, sabe. Casca grossa mesmo, porque Mas, não ô foi Lu, fácil. você acha que a faculdade da Pacífico, né, ela te preparou para o Revalida em termos de conteúdo e direcionamento, ou você diz mais em tipo perfil comportamental, por ser mais puxada? O que você acha assim? Você acha que a faculdade ela, porque como você comentou, hoje em dia é praticamente impossível pensar em você aprovar em uma prova, né, de concurso público, então revalidação, residência médica, um concurso mais
ou prova de título. Hoje em dia, todas as provas de título você tem que fazer uma preparação, porque o nível da medicina subiu. Então, antigamente, a medicina, eu brinco com meu pai é ortopedista, né? A gente tinha livros de medicina pequenininho. Você pegava uma estante ali, era todos os livros da medicina. Hoje em dia, não. A medicina, ela dobra a cada 73 dias. Então, a cada 73 dias, a gente tem um dobro de conhecimento médico. Então, hoje em dia, se a gente não tiver uma preparação organizada, fica difícil. Então, assim, a Pacífica realmente te ajudou durante a preparação? Como que foi isso? Eu acho que assim, na minha época, eu peguei a última grade da Pacífico. A grade de hoje, eu acho que os alunos já saem muito mais preparados para o que é o Revalida, porque o método que eles estudam é muito preparação, assim, para o Revalida. Eles estudam baseados em caso clínico, eles veem os pacientes já desde o primeiro ano, eles têm esse contato, as provas deles, quase que todas, são da prova são estilo prova prática de Revalida, então tem as portas, tem a sirene, tem o tempo. Então, acho que hoje a Pacífico já prepara muito melhor. Eu não peguei essa fase, eu peguei a última turma que ainda não tinha isso. Mas a Pacífico, ela me preparou principalmente para a prova teórica, porque as provas da Pacífico, a gente tinha muita prova com muito conteúdo. Então eu fui acostumada a literalmente dedicar horas nádegas, que é horas com a bunda na cadeira, né? Então eu dedicava muita hora sentada estudando. Então acho que até a bunda já fica calejada, sabe? A cadeira já fica ali com o seu formato. Porque então acho que a Pacífico me preparou muito nesse ponto. Eu era muito acostumada a estudar muito, ler muito, escrever, porque eu cada um tem uma forma de estudo, né. O meu é escrevendo. É bom, mas é ruim, né. É bom porque grava bem, mas é ruim porque você perde um tempo danado. Então eu já era muito acostumada, e as questões do Revalida, elas são grandes, elas são extensas. Se você não tiver o hábito de leitura, você vai travar ali. E também no psicológico, muito pelo método tortura, mas sim, o meu psicológico ele já estava mais cascado, sabe, por conta da Pacífico, Ô, assim, Lu, porque eles são e você estudava por questão? Como é que foi essa preparação? Em que momento da faculdade você falou assim, não, agora eu preciso pensar no Revalida? Ou desde o começo você pensava? Como é que foi isso? cara, para te contar bem a verdade, durante a minha faculdade eu focava na faculdade. Eu acho que eu sempre coloquei muitos degraus, sabe. Quem consegue já fazer esse foco de já ir pensando é excelente, mas eu não conseguia, eu precisava mentalizar cada degrau, porque senão ia me bater num desespero, sabe, um sentimento de: "Eu não estou preparada, eu não vou conseguir". Então eu falava: "Luana, calma, o seu desafio agora é passar na faculdade, é terminar a faculdade, é passar na prova de grado, porque lá a gente tem a prova de grado, é passar no TCC, enfim, vamos por partes". Então eu almejei por partes. A minha primeira durante a faculdade eu só pensava em: "Eu preciso conseguir concluir a faculdade". E comemorei muito quando concluí. Aí eu passei para o segundo passo, que foi: "Eu preciso passar no Revalida". Tanto é que a minha preparação para o Revalida da primeira fase foi no Premonições. Foi no Premonições, assim, antes eu lia, dava uma lida ali, dava uma lida aqui, mas quando eu falei: "Cara, tá chegando a prova, eu preciso me preparar", foi com Premonições de vocês e foi o divisor de águas. Você prestou direto, você formou e aí já decidiu prestar a primeira prova ali em março. Uhum, E aí, exatamente, eu como é que você fez? Você formei. pesquisou? Como é que você descobriu a gente? Como é que foi esse passo? Então, eu prestei a prova 24.1, né, 24.1, a primeira fase, né. E eu já escutava vocês, exatamente pelo podcast de vocês. Ah, é Então verdade, você comentou, né? Então você já conhecia a gente do podcast. Você acompanhava na rede social, Instagram, alguma coisa? vou passar um pano na casa, eu ficava escutando vocês. Eu vou lavar uma louça, eu ficava escutando o Pode Revalidar, porque, cara, é incrível, assim, né, me dava uma sensação de: "Caramba, se essa pessoa conseguiu, eu consigo. Caramba, eu quero ser essa pessoa que tá falando um dia, então eu vou conseguir", sabe.
e eu ficava escutando. Além disso, eu pesquisei outros cursos, né, pesquisei vários outros cursos que tem no mercado, fui vendo os prós e os contras, e optei por vocês, porque realmente foi o curso que mais me passou segurança, foi o curso onde eu vi que vocês são todos especialistas, então cada um na sua área, mas além disso, existem pessoas que fazem parte da equipe de vocês que já passaram por esse processo de revalidação. Então eu falava: "Cara, eu vou ter que investir. Então eu vou investir primeiro numa banca ali, numa galera que é especialista, que conhece a banca, né, que já sabe como a prova funciona, que estuda a prova. Então eu vou investir nesses caras, porque além deles serem especialistas na revalidação, eles têm pessoas que passaram pelo processo, então eles entendem a minha dor". E foi incrível, porque assim, e já elogiando muito o curso de vocês, o atendimento também fez muita diferença para mim, sabe, Marcos? Porque, cara, a equipe que entra em contato com a gente, vocês sempre foram muito humanos, sabe, sempre entendendo cada um como indivíduo. Vocês não entendiam: "Ah, o preço é esse, foi, tchau e se vira, você não consegue, o problema é seu". Não, vocês tentavam entender a situação, né. "Qual que é a sua situação real, Luana? Vamos lá, a gente vai te ajudar". Então eu acho que essa humanidade fez muita diferença na hora de eu escolher vocês. E para mim, eu sempre indico, eu só não tenho tatuagem do Mundo Revalida, mas Mundo Revalida, cara, para mim é o melhor, sempre indico e vou ser defensora. Ô, Lu, obrigado. A gente fica extremamente lisonjeado vindo de você. Ô, Lu, e aí você passou de primeira na primeira fase, né? Então, só com premonições é incrível, né? A gente não recomenda, mas a gente tem muito que acaba aprovando só com premonições, porque é aquilo lá, a gente faz uma bateria de revisão e cai muito, né, do que a gente fala ali na prova, então a decisão reta final faz muita diferença. E aí você sentiu ali, você falou que foi um divisor de água, você sentiu que na hora que você estava ali na prova, realmente o curso tinha caído como uma luva ali, matando as questões. Cara, porque assim, como eu te falei, né, eu tive muita ajuda financeira da minha mãe, e eu também tive muita ajuda financeira da minha noiva. E só que assim, cara, era dinheiro dinheiro regrado, né, quando você não trabalha, e eu acho que é a realidade de muitas pessoas também que estão passando por esse processo. É ter o dinheirinho ali regrado, é tipo, cara, cada moeda vai fazer diferença. E eu falei, conversei com ela, com a minha noiva que me presenteou com premonições, inclusive, conversei com ela, cara, eu preciso de um cursinho para me direcionar. A prova tá chegando, eu tô extremamente perdida, eu não consigo estudar sem uma direção. E ela falou: "Não, vamos investir, vamos comprar o premonições". E foi incrível, porque eu me dediquei realmente, assim, porque não adianta você comprar o curso e não se dedicar. Aí depois você, né, culpar o curso. Não, foi o curso. Não, pô, você precisa se dedicar. E foi incrível, porque eu acho que, cara, vamos colocar 95% da prova foi falado no curso, né. Então foi incrível realmente, eu estudei o Premonições. "Luana, o que que você estudou?". O Premonições. Eu foquei no Premonições, eu entendi que ali era o que eu precisava saber. Então: "Luana, isso aqui você precisa saber, não foge disso. Se você não fugir disso, você vai conseguir a aprovação". E, inclusive, vocês fazem a live no intervalo, né, agora já não vai mais ter, né, mudou um pouco, mas vocês faziam a live na hora do intervalo para a gente ir para a prova da tarde, para ir para a prova escrita, né. E, cara, eu falei: "Meu, eu tô muito cansada, Você mas eu estava na vou live assistir". também? Com certeza, com certeza. E foi incrível, principalmente a que você falou da tríade de Beck, que caiu na minha prova. Eu Temporamento cardíaco, né? escutava Cara, eu escutava você falando. Literalmente, eu fui escrevendo e escutando a sua voz aqui, ó, escrevendo. E essa foi uma questão, inclusive, que eu gabaritei na prova escrita, porque eu escutava você e só ia fazendo assim, ó. Então, é incrível, a dedicação ela tem uma recompensa, né, tudo tem uma recompensa, e se dedicar e fazer as opções certas também, as escolhas certas. No meu caso, premonições foi a melhor escolha. Bom, que bom, que bom. A gente fica muito feliz. Eu acho que é isso, assim, é confiar no processo. Eu vejo que tem muita gente que às vezes estuda com mais de um cursinho ou estuda sem nenhum cursinho, pegando material pirata, pegando algo atualizado. Não sei se você sabe, mas todos os nossos premonições eles são totalmente atualizados, né? A gente nunca faz o mesmo. Por quê? A banca muda, a tendência das aulas mudam. Então,
não é honesto com os nossos alunos eu pegar um curso que já não é mais o foco, né? Então a gente é 100% focado por Evalida, a gente estuda toda a banca, a gente vê a tendência que vem acontecendo, e por isso que a gente faz, ó, é isso daqui, tanto para extensivo, para intensivo, para premonições, e assim por diante. Eu acho que isso faz muita diferença na hora de você poder confiar, né? Então, realmente, selecionar bem os temas, porque nessa reta final não dá para a gente esgotar a medicina, a gente tem que ser assertivo, né? Ô Sim, Lu, e aí, exatamente. direto, como é que foi? Na primeira E fase, aí, você precisou de a recurso? primeira Como é que foi? Não, foi diretão. Eu nem acreditei, porque eu falei: "Ah, cara, tá, um recursinho". Na minha época, na minha prova, a 24.1, teve uma das questões, escritas, a número um que eu lembro bem, que foi o que que é isso? Era um raio-x, ninguém sabia o que era. Uns falaram que era tal coisa, outros falaram virou uma coisa, e eu não tinha colocado nada do que estavam falando que era. Eu falei: "Cara, eu não vou conseguir, não vou conseguir". Já estava me preparando para o recurso, sabe, já estava preparando o meu emocional. Mas incrivelmente consegui, na hora que eu abri lá o resultado, aprovada, não precisei de recurso. Então, assim, realmente, inclusive teve um amigo meu, eu acho legal a gente trazer isso como exemplo, teve um amigo meu que estudou comigo, que ele veio me perguntar, ele viu que eu tinha passado de primeira e ele não tinha passado, ele ia refazer a prova. E aí ele veio me perguntar: "Pô, com quem que você se preparou? Como que foi?". Eu falei: "Olha, eu me preparei com o Mundo Revalida, e assim, a minha opinião, que foi o que eu já falei, se você vai investir, se você vai gastar, cara, gasta com quem conhece o que tá fazendo, com quem sabe, não com quem simplesmente porque hoje em dia eu vejo, teve gente que passou na prova e abre cursinho. Pô, passei na prova, já tenho experiência, vou abrir um cursinho. Não é assim, entende? Eu passei na prova, mas eu não tenho experiência, eu não conheço a banca, eu fiz parte ali de uma prova. Eu não conheço a banca por dentro. E o Mundo Revalida conhece. Eu falei: "Pô, você vai investir, investe em quem conhece, quem sabe o que tá fazendo". Então eu fui muito agraciada, assim, por ter escolhido vocês e por ter tido essa condição mesmo de estudar, de me dedicar, e passei de primeira e foi incrível. Bom demais. Eu acho legal essa sua preocupação, e é uma preocupação que a gente também tem, sabe? Essa responsabilidade, né? Eu acho que as pessoas acabam ficando um pouco irresponsáveis, né? Então, eu já sou professor, quero ensinar, então eu acho que aquilo que você falou, são degraus, né? Então é step by step. Em algum momento você pode virar professor e ensinar, e eu acho que a gente fomenta muito a educação, mas é aquilo que eu não sei se, como você comentou, né? Se você olhar o currículo dos nossos professores, todo mundo é chefe de serviço, PhD, entendeu? Experiência no exterior, tá dentro de todas as sociedades, e aí acaba que você conhece quem elabora a banca. Então, é esse o carinho que a gente traz, e não traz um generalista para explicar sobre a subespecialidade. Isso a gente entendeu logo cedo que era importante, o especialista que vivencia aquilo, mas não especialista também, só especialista, tem que ser um especialista e especialista no Revalida, que é o que a gente exige dos nossos professores e coordenadores, né? Porque também acontece que às vezes o especialista ele quer dar uma aula de uma prova de título, ou uma aula de uma prova de residência médica, e não que seja mais difícil ou mais fácil, mas com abordagens diferentes. É Sim, importante a gente conseguir vincular os dois, que é o que a gente faz. Ô sim. Lu, me conta um pouquinho, manda bala, manda bala. E outra coisa que você falou aí, que pra mim, cara, foi essencial. Muita gente pega material, né? Pega um pouquinho daqui, pega um pouquinho dali, e rola muito material. Você vai encontrar de tudo, né? Nos grupos e tal, rola muito material. Pirataria Mas, solta, né? Drive que cara, não acaba mais. exatamente, só que você se perde. Você se perde por quê? Querendo ou não, existem muitas atualizações, o tempo inteiro tem atualização. Primeiro que se você pegar o material que tá pegando ali rodando no grupo, pode ser que você estude uma coisa que já mudou. E segunda coisa, você literalmente se perde, porque o jeito de abordar é diferente. Então, um lugar aborda de uma forma, outro lugar aborda de outra, e no final sua cabeça faz assim: você já tá nervoso por conta da preparação em si, e aí você já fala: meu, já nem sei mais o que que é certo. Então, eu foquei em um. Eu literalmente foquei em um. Eu não abria outros materiais, porque o Mundo Revalida já me fornecia os resumos, me fornecia as aulas, eu tinha acesso aos professores para poder tirar dúvidas. Então, falava: meu, vou focar aqui.
porque você não atormenta a sua cabeça mais, sabe? Então foi essencial também para mim. Boa, ótimo insight. Eu vejo que muita gente acaba se perdendo nisso. Muita gente acaba estudando só com drive, achando que é o suficiente, infelizmente, né? Acaba que não dá certo. Mas ótimo insight, Lu. Lu, conta um pouquinho de prova prática pra gente, né? Aí você aprovou da primeira fase direto, premonições. E aí, como que foi a sua preparação? Por que você escolheu? Como é que foi? Conta pra gente como é que foi. Então, depois da aprovação, né, na primeira fase, é literalmente uma correria, né? A gente tem muito pouco tempo para estudar. É outro jeito de estudar, não é do mesmo jeito. E a sua cabeça, ela demora um pouco para entender isso. A gente ainda quer estudar lá para teórica. E não é mais assim. É outra pegada. Então eu tive um pouco de dificuldade, né, para virar essa chave, até porque eu tive uma situação, né, onde eu, dentro da faculdade, como eu contei para vocês, a última prova nossa, ela foi a prova de grado, que ela era estilo o Revalida. Então tinha as portas, tinha a sirene, tinha tudo. Mas era uma prova que a gente nunca tinha feito e ninguém na faculdade, tipo, falou pra gente como ia ser. Ó, vai ser assim, vai ser assado. A gente não sabia. Eu caí de gaiata lá na prova, diferente do que acontece hoje, tá? Hoje em dia eles já são preparados, que nem eu falei, desde o primeiro ano eles fazem essa prova. Mas a gente não, a gente fez só na nossa última prova, que é a prova de grado. E a prova de grado é o conteúdo dos 6 anos, tipo, é tudo. E eu caí naquela prova e, cara, foi um tormento pra mim, assim, sabe? Me trouxe muitos traumas, literalmente traumas, porque eu fiquei com uma trava, um bloqueio gigantesco. O que que aconteceu nessa minha prova de grado? Eu tive um desentendimento leve com um dos meus professores, na época da faculdade. Nada demais, não teve discussão, não teve nada, mas ficou ali um rancinho, sabe? De ambas as partes. E a pior coisa que a gente faz, né, é ganhar um ranço de professor. E aí, na última prova, quando eu abri a porta da especialidade dele, eu falei, cara, não vai dar. A minha vista literalmente escureceu, ficou toda preta. Eu não lembrava o meu nome, eu não conseguia falar nada. Eu zerei a porta dele. Literalmente eu zerei. E ele fez a questão de jogar na minha cara e escrever na hora, assim, ó, 0. Tó, assina. E eu fiquei, cara, eu saí da prova já chorando. Eu falei, eu não vou passar na prova de grado, não vou passar. Cara, não vai dar, não vai dar. Eu saí desesperada, ligando pra minha noiva, não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu zerei uma porta. No final deu tudo certo, eu passei na prova de grado. Esse 0 eu consegui recompensar nas outras portas, mas aquilo me gerou um pânico. Então, para estudar para a segunda fase, foi um tormento para mim. Foi um tormento. Eu não conseguia treinar com colega, nem por vídeo, porque a segunda fase, como ela é prática, você precisa treinar. Você precisa colocar sua cara a tapa, Eu você lembro bem precisa. você falando para mim. Sim. E eu não conseguia, cara, como era difícil. Eu ligava a câmera, eu me tremia, eu fugia de treinar, eu sempre arrumava uma desculpa e eu não conseguia. Foi quando para me preparar para a segunda fase, eu fiz o práticos, né? Fiz o práticos premium e fiz o Presencial. presencial, né? E quando eu fui pro presencial, foi quando eu tive o despertar. Foi quando eu chamei você num canto, com muita coragem, chamei você e contei pra você toda essa história. E eu lembro que essa história me perturbava tanto que eu até chorei contando pra você, porque Sim. realmente me causava muita angústia. E eu achava que as coisas iam se repetir, sabe? Eu falava, cara, eu vou pra essa prova e vai acontecer a mesma coisa. Então, lá no Práticos, a gente conseguiu literalmente, depois de uma conversa que eu tive com você, você falou: "Cara, vai pra cima, é outra história, esquece a faculdade. Esquece a faculdade, o que ficou lá ficou e você já conseguiu. Então agora é outra coisa, vamos virar essa chave, você vai ir para as aulas aqui, você vai treinar, você vai colocar a cara a tapa". Então aí no Práticos eu tive a oportunidade de, no meio de uma roda com várias pessoas me olhando, eu falar: "Cara, agora, Luana, agora você vai ter que levantar e vai sentar lá". E fui. E no final, vou falar pra você, eu já estava adorando a sensação de: "Ah, ninguém vai, então eu vou", sabe, porque a gente vai ali com os Travou, né? professores. Sim, destravei. E eu acho que, pra mim, eu fiz 2 tentativas, né, pra prova prática, então essa foi a primeira tentativa.
E para mim, eu já saí de lá falando: "Cara, isso aqui para mim já é o que eu precisava. Eu precisava destravar. Então agora eu vou passar. Se eu não passar agora, eu vou passar na outra, mas eu vou passar, porque eu precisava destravar". Então o práticos presencial para mim foi, cara, que incrível, sabe. Eu acho legal, porque o cunho do curso de vocês não é aquela parada de: "Você consegue, você nã-nã-nã". Pô, isso aí eu faço assistindo uma aula de coaching, né, não tem isso. Vocês trazem esse espírito, sim, porque ele é necessário, mas vocês trazem conteúdo. Meu, é fervendo, é cabeça aqui, ó, é trabalho árduo, sabe. É um final de semana, né, 2 dias ali, loucura, loucura. Sua cabeça, eu chegava no hotel, minha cabeça fervendo, né? Assim de conteúdo. Eu falava, meu Deus, cara, é muita coisa, meu. Mas vamos. E no presencial foi ótimo, porque me deu a visão do que seria a prova, né? Porque no último dia vocês fazem ali, ó, Simulado. o treino, o simulado, o treino valendo, né? Então me deu a visão do que seria a prova. E vocês falaram, cara, muita gente tira a nota no simulado e tira na prova. Pois eu tirei, infelizmente eu não passei, mas foi exatamente ali, bem equiparado a nota. E eu lembro que durante essa preparação ali no presencial, a gente fica muito cansado, porque são 2 dias intensos, né, de muito conteúdo. Mas, cara, quando a gente olha para toda a equipe que está trabalhando, o pessoal que está ali só organizando quem vai para quem, o pessoal que está, os professores, quando a gente olha a entrega que vocês têm no curso presencial, é de 200%, sabe? Eu ficava pensando, cara, os caras são especialistas, mano. É chefe de não sei o quê, chefe de não sei o quê, trabalha em não sei aonde, e os caras estão dedicando sábado e domingo para ficar aqui com a gente o dia inteiro. Meu, uma dedicação surreal. E eu falava, não, eu vou dar conta sim, o interesse é maior meu, pô, eu vou dar conta. E aí você tirava ali força. Então eu sei que eu me dediquei 200% porque eu vi a entrega de vocês, entende? A entrega de vocês faz com que a gente queira estar e queira sugar cada vez mais. E foi incrível, assim. Eu acho que o curso que vocês fazem para a segunda etapa, cara, o Premonições é meu queridinho, né? Porque me fez passar na primeira etapa, assim. Mas, cara, o curso que vocês preparam para a segunda etapa é muito completo e muito direcionado. Muito. E foi ele que eu usei também, e foi ótimo. Caramba, Lu, chegou a arrepiar. Juro por Deus, eu me controlei aqui para não chorar, porque realmente a gente se dedica muito. Assim, o curso presencial, desde quando a gente idealizou, já fazem alguns bons anos, a gente nunca quis trazer uma pegada de coaching ou de falcatrua, sabe? Porque as pessoas confundem que o presencial tem que ser motivacional. Eu acho que a gente, é o que você comentou, a gente está perto de todo mundo, então todo mundo a gente abraça, pega na mão, escuta a história, dá a dica, assim como você me pegou, e você sabe o quão disponível a gente está. Eu passo tudo de ensinamento, de técnica, de como se portar, mas sempre muito baseado em evidência científica. E isso é o que direciona a nossa trajetória dentro do mundo Revalida, é trabalhar com seriedade, com respeito. Então, a gente sabe o quanto vocês se esforçaram para estar lá, financeiramente falando, deslocamento e tudo. Então, a gente pega os maiores professores que tem disponíveis, a gente traz para dentro de sala de aula, a gente traz uma organização e está todo mundo muito entregue mesmo. Então, fiquei muito feliz de você perceber a dedicação que a gente tem e, assim, a responsabilidade mesmo que a gente entrega lá, de trazer conteúdo e não ficar contando história, ficar, né, acho que o momento aqui de inspiração é aqui do Pode Validar, é o momento de um podcast, de uma aula, de uma live, mas no momento do nosso curso, assim como Premonições, você vê que é uma bateria, cara. É um preço extremamente mais acessível, mas a gente leva com muita seriedade para pegar valor. Então, eu fico realmente bastante feliz de ver que a nossa missão foi cumprida nesse sentido, sabe? Sim. E assim, cara, foi realmente eu indico, sabe? Porque, eh, como eu comentei, né, eu fiz o presencial na primeira vez que eu prestei,
Luana, você não passou, então o cursinho não é bom. Não, não foi por isso. Quando eu prestei a primeira vez, como eu te falei, eu tinha muito esse bloqueio que foi quebrado no Não presencial. conseguiu treinar. Mas, exatamente, eu não consegui ter tempo hábil para eu treinar, sabe? Depois do presencial foi, cara, e uma das coisas que eu já falo, assim, que eu acho que eu cometi um erro também, foi que eu treinava com uma só pessoa. Depois que eu consegui desbloquear, eu treinava com uma só pessoa. E, cara, o que que acontece? Você vai caindo numa zona de conforto. Mas o Revalida, você não sabe quando você vai abrir a porta, quem vai estar lá dentro, o tema. Você não sabe nada, vai ser um mundo inesperado. Então, assim, já de antemão, para quem estiver assistindo e for passar por essa situação, cara, treine com mais pessoas que você puder, com pessoas diferentes, com pessoa que você nunca viu, com pessoa que fala diferente. Porque você não sabe, você precisa acostumar o seu cérebro a vivenciar essa saída da zona de conforto. E aí eu treinei só com essa pessoa para a primeira tentativa. Então era muito confortável, chegou numa, né, numa época que a gente já se conhecia, a gente já passava um paninho, você errou aqui, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Cara, não é assim, o Revalida não vai fazer isso, ele não vai passar pano para você não, ele quer te derrubar, entendeu? Então, Com certeza. tem a gente tem que se expor, a gente tem que se expor. Que legal que você teve essa virada de chave, entendeu com maturidade e ajustou, né? E aí você continuou com a gente, fez o nosso prato de novo e aprovou. Lu, conta pra gente agora como que é esse momento da aprovação, assim, onde que você estava, como é que foi olhar o computador, o que que você estava ali, você estava confiante, você estava ansiosa, estava sozinha? Conta um pouquinho como é que foi essa experiência pra gente. Então, só dando uma pincelada aqui, porque eu acho que muita gente passa por isso, na minha primeira tentativa, eu fiquei muito nervosa. E na primeira porta que eu abri, cara, de novo, eu tive quase que a mesma sensação lá da prova de grado, no sentido de eu sentei e eu nem eu passei, a câmera que a gente tem que olhar e falar, a Luana de Faria Nascimento, que a gente tem que se apresentar para a câmera, cara, nem olhei para a câmera, nem vi onde ela estava, não faço ideia de onde ela estava, sabe? Eu não, cara, ficou assim, ó, zoom, aonde é que eu tô? Aí eu respirava, minha mão tremendo, feito uma vara verde, assim, respirava e falava, Luana, só se concentra em ler. Então, a minha primeira porta me destruiu muito. Mas, no curso, vocês também falaram pra gente que isso poderia acontecer e que quando a gente chegasse na segunda porta, a gente precisava entender. Então, eu cheguei, saí daquela primeira porta bem abatida, falei, caramba, cara, pequei muito. Mas fui para a segunda porta e tentava virar a chave, sabe? Luana, agora é aqui, aquela lá já fechou. Não fica fixa naquilo, porque a sua cabeça ela tenta voltar para onde você errou, o que, que você poderia ter falado. Luana, vira a chave, é aqui. Aqui você tem uma nova oportunidade. Tem mais 10 pontos em jogo. Então, vira a chave. Então, isso é muito importante também, a gente conseguir entender. E depois dessa primeira fase, faltaram muitos pontos, mas eu entrei em contato com vocês e novamente vocês olharam, sabe? Olharam, assistiram os meus vídeos. Luana, a gente tem aqui para salvar exatamente os pontos que você precisa. É um risco, porque assim, o Revalida ele vai ter que tirar todos os pontos que a gente está pedindo, mas a gente está aqui, se você quiser, a gente pode tentar entrar com recurso. E aí eu conversei com a minha noiva, conversei com a minha mãe, e elas falaram: "Cara, toda oportunidade é uma oportunidade. Os pontos estão aí? Estão. Vamos tentar. A gente não pode sair sem tentar, porque já pensou se eles dão? Então vamos tentar". Então, mais uma vez eu confiei em vocês e, assim, o recurso de vocês ficou completíssimo. Vocês não tentam inventar pontos, entende? Eu até às vezes mandava mensagem: "Pô, mas isso aqui não dá". Luana, não dá, cara, não dá. "Pô, mas". "Não, Luana, isso aqui por conta disso", e vocês sempre explicavam, baseados realmente em como a banca pensa e baseados também nas questões teóricas que existem, né, nas referências bibliográficas e tal. Então, assim, o recurso de vocês foi incrível. Eu consegui vários pontos no recurso. Eu acho que eu consegui 6 pontos no recurso. Só que eu Muita coisa. precisava de só que eu precisava de 10, né, tipo, eu Mas precisava de uma. não faltou muito, né? Não faltou muito, né? Não faltou muito, você viu que foi bastante coisa, né.
Mas assim, eu entrei mais porque eu pensei: "Cara, realmente, é uma brechinha". A gente está numa etapa que a gente precisa considerar todas as brechas, então toda Claro. oportunidade que Tem que tiver, tem que tentar, ir eu sempre atrás, falo, tem que tentar. eu sempre E falo. aí, cara, assim, parcelei, fiz o que dava, mas, sabe, vamos tentar. E não deu, tudo bem. E aí eu falei: "Cara, eu quero eles de novo, eles estão comigo lá desde o começo, pô, eu quero eles de novo". E aí eu fiz, o Práticos, né, comprei o Práticos, dessa vez não consegui fazer o presencial por questões financeiras mesmo, mas assim, mais uma vez o curso veio abrangendo tudo, sabe. O curso online de vocês é muito incrível, é óbvio que quem puder fazer o presencial eu super indico, porque é uma experiência mesmo, assim, que você vai ter, você vai vivenciar ali muito conhecimento, muita aprendizagem, vai poder sugar bastante dos professores, mas o online de vocês, cara, foi surreal, foi surreal, e foi mais uma vez o que eu estudei. E aí você me perguntou como que foi, né, ver. Nesse dia que saiu o resultado, eu moro em Goiânia, e a gente ia para o show da Katy Perry em Brasília. Então eu já estava em Brasília. Quando saiu o resultado, eu já estava em Brasília. E aí foi aquela coisa, sabe? Meu Deus, saiu o resultado. Comecei a ver nos grupos, né? Saiu o resultado, saiu o resultado. Coração, eu estava conseguindo controlar a minha ansiedade até aquele momento. Naquele momento, o coração já. Porque pelos meus pontos ia dar. Mas, cara, é o INEP, é o INEP, né, não tem como a gente contar com nada, tudo é uma surpresa. E aí já começou a me dar um medo, minha noiva estava comigo, e aí ela: vamos olhar logo". "Não, já tá me dando dor de barriga", eu não queria nem olhar. Ela falou: "Cara, você tem que olhar, vamos olhar logo". Abri o notebook e, cara, foi incrível. É uma sensação que eu não quero esquecer nunca mais, sabe, de todos esses anos que a gente passa estudando, porque são 6 anos de faculdade, foram aí mais praticamente quase 2 anos de preparação para essa etapa do Revalida, para chegar aqui, sabe. E quando você vê aquele aprovado, ah, caraca, eu só chorava, eu só chorava. E aí foi muito engraçado, porque a gente foi para o show da Katy Perry, e eu comemorava como se a Katy Perry tá fazendo um show pra mim. Gente, é o Sorri, meu sorri à dia. toa, né? Tipo isso, gente, é o meu dia. E é engraçado porque ela tem uma música, né, a Firework, que ela cantou como última música, e foi muito lindo porque ela estourou fogos lá no estádio. E aí eu olhava e pensava: "Ai, é pra mim, é pra mim". Que Óbvio que não bonitinho. era, mas naquele momento pra mim era pra mim, sabe. Então foi emocionante demais, assim, tipo, eu acho que vai ter gente que tá se preparando, olha, meu olho já enche de lágrima, que tá assistindo, que tá ouvindo, e gente, vale a pena. Cada minuto de dedicação vale a pena, cada hora de estudo vale a pena. Eu ainda não peguei o meu CRM, mas só pela sensação, sabe, que eu tô sentindo agora e que eu senti no dia que eu abri e vi o resultado, cara, é uma sensação de um orgulho de você mesma, sabe, é uma sensação de: "Mãe, obrigada por ter acreditado", sabe. Pra minha noiva, obrigada por ter acreditado e por ter me apoiado e agora deu certo, deu certo. Então essa é a sensação, sabe. Desculpa, eu sou um pouco chorona. Imagina, não, que isso, tem que colocar para fora, esse é o momento de celebrar, sabe? Isso daí inspira muita gente. E como é que foi ligar para sua mãe, fazer a jornada tripla, que acreditou desde o começo? Como é que foi esse momento? Você viu que você estava com a noiva, né? Pré da Katy Perry, como é que você ligou para ela, e aí? Pô, foi chororô, né, imagina. Ela só chorava, foi um orgulho tremendo, a minha tia estava com ela também chorando, todo mundo chorando, uma choradeira de alegria, porque só quem passa por esse processo sabe o quanto é árduo, o quanto é difícil, o quanto exige entrega, dedicação. Cara, é difícil em todos os sentidos, sentido financeiro, a gente tem que investir muito tempo, a gente tem que dedicar muito tempo estudando. E aí quando você vê que, cara, concretizou, valeu a pena, sabe. Foi uma choradeira, foi incrível. E eu até falei, tem uma coisa que eu acho que é legal a gente ressaltar também, depois que eu não passei na primeira tentativa, eu falei: "Cara, eu preciso de terapia".
Eu preciso de terapia. Legal. E a minha noiva, inclusive, ela é psicóloga. Então, assim, eu tive uma ajuda já Com diariamente em certeza. casa, mas é como a gente brinca, ela é psicóloga lá fora, para mim ela não pode ser, Claro. né? Porque então eu fui atrás de um terapeuta e investi na terapia também. E foi uma coisa que, cara, como fez diferença, porque me preparou, sabe, me preparou mentalmente, me preparou realmente para essas situações, para controlar a ansiedade, porque a ansiedade ela vai estar presente. Ela vai estar presente na hora da prova, ela vai estar presente no depois da prova, na hora de abrir o resultado, na espera, né? Ela sempre vai estar presente, mas é a gente entender e colocar essa ansiedade no devido lugar dela ali, ó. Você tá aqui, ansiedade, beleza, pode ficar, mas fica aqui no banco do carona, tá? Porque eu que vou dirigir. Então é você aprender a lidar com isso, sabe? Então eu fiz terapia desde a primeira vez lá que eu não conseguia, eu venho em terapia, não parei a terapia. E uma coisa que eu falei pro meu terapeuta, eu falei, cara, esse desafio já foi. Não vejo a hora de sentar aqui para te contar dos desafios que eu tô tendo profissional, porque a caminhada, ela vai ser constante, né? Esse desafio hoje eu venci, mas vai ter os próximos, né? Vai ter os desafios profissionais. Não é que tudo é rosas e tudo é flores. Vai ter os desafios profissionais, mas ai, não vejo a hora de reclamar do trabalho. Vai chegar. Fica tranquilo que não demora muito para chegar. Ô Lu, você sabe que tem uma lei que chama Yerkes-Dodson, que é exatamente isso da ansiedade. Ela mostra que quando você não nada de nervosismo, ou nada de ansiedade, nada de estresse, você não performa. Ela mostra que é uma curva que, assim, existe um ponto ótimo. Por quê? Né, se eu estou super tranquilo, eu não me movo. Se você está tranquilo, você fica na sua zona de conforto. Se você fica um pouco nervoso, um pouco ansioso, você se motiva a fazer mais. Ao passo que, se você passa esse nível de ansiedade, você cai drasticamente sua performance. Aí você paralisa, passa de ser ansiedade para se tornar pânico. Então é legal você falar que você entendeu que ela faz parte, colocou ela na caixinha onde ela deve estar e não deixou ela ultrapassar. Ô Lu, Sim. antes da gente falar dos próximos passos, eu queria que você fizesse uma análise retrospectiva, né, já que está fresquinho, e conta para mim o que você acha que foram os pontos principais, os pilares na sua preparação, o que foi divisor de água que você quer recomendar para a Luana que passou, ou para qualquer pessoa que esteja nesse processo, sabe? Fala assim, ó, gente, foi isso, essas foram minhas decisões, essas foram as minhas rotinas, ou o que você acha, assim, em poucas palavras, que você poderia trazer de experiência para eles? Cara, primeira coisa, optar por um bom cursinho. Não cai nessa de pegar material do amigo, ficar pulando de galho em galho. Você precisa ter uma direção muito clara para sua mente ali, para sua mente entender aquela linguagem. Então, optar por um bom cursinho. A segunda coisa é realmente se dedicar e entender. É um período, então eu vou me dedicar a estudar. Porque é um período, ele vai acabar. E ele vai acabar, gente. Depois vocês vão poder assistir série, vão poder ficar folgada no sofá até chegar o próximo período que é trabalhar. Então, nesse período que é estudar, é estudar. O que eu fazia, que eu acho até legal, assim, que pode servir para alguém. Eu tenho uma agenda onde eu anotava e eu cronometrava as minhas horas estudadas. Por quê? Porque a gente tende a se enganar. A gente fala: "Ah, eu estudei o dia inteiro", mas na verdade você não estuda o dia inteiro. Não tem como você estudar o dia inteiro. Você precisa levantar para tomar água, você precisa comer, você precisa levantar para fazer xixi. Então eu cronometrava o meu tempo de estudo. Para mim servia, porque eu tinha uma noção real do tempo que eu usava estudando, né. Às vezes você para pra mexer no celular, entrar numa rede social, então tudo eu pausava o cronômetro. Voltei a estudar, ligava o cronômetro. Levantei para pegar água, pausava o cronômetro. Então eu anotava na agenda o tempo de estudo realmente. E eu até posso te falar, na época da primeira fase, que eu estudava mais, porque é mais maçante, é mais conteúdo, eu estudava, cara, eu já cheguei a estudar de estudar no cronômetro Horas 10, 11 líquidas. horas. Caramba, é muita coisa. Muita coisa. Pra prática, já reduziu muito, né, porque é outra pegada, outro jeito de estudar. Então eu estudava ali 7 horas, mais ou menos.
Mas é Mas muito assim, também, é bastante. sim, é bastante, né? Graças a Deus eu podia, né, me dar esse luxo, vou dizer, luxo de estudar, né? Da minha mãe tá me ajudando, da minha noiva tá me ajudando, e eu não precisar trabalhar. Então eu falava, cara, eu vou fazer valer a pena estudar. Então, quem tem a oportunidade e quem não tem também, entender que é um período. Ele vai passar, você vai ficar cansado, você vai ficar frustrado, você vai ficar com raiva, mas é um período, vai passar, se dedica. E, cara, o terceiro ponto, então, primeiro, né, é escolher um bom cursinho, o segundo, se dedicar de verdade, e o terceiro é fazer terapia, cara. Tem que fazer, porque é muito pesado esse processo que a gente vive. É muita coisa passando na cabeça, a gente acha que não vai dar conta, que a gente não tá preparado, cara, é falta de grana, né, é muita coisa que passa na cabeça. Então, assim, uma terapia, meu, pô, precisa, é Providenciar. necessário. Tem Legal, que fazer parte legal. do processo. Legal, legal, Lu. E, e agora, quais são os próximos passos da Luana de Faria? Cara, a Luana está descansando. Tem a prova aí, né, do Enari agora. Eu Vai confesso, prestar? eu vou prestar, porque assim, como eu te falei, tudo para mim eu fui traçando os meus objetivos e os meus caminhos. E essa a segunda vez que eu tentei, eu fiz um pouco diferente, sabe? Na verdade, eu fiz tudo diferente do que da minha primeira tentativa. Então, eu treinei mais, eu me expus mais, eu me permiti também mais, sabe? Bom, então agora é meu hora de descanso, então eu vou descansar, vou fazer uma Legal. coisa que eu gosto, vou assistir uma TV. Então eu fui me permitindo e entendendo. E eu fui, eu me inscrevi meio que como uma forma de, Luana, agora você tá pronta, você pode passar, tipo, como me dando Legal. autorização para passar, sabe? Porque a gente se sabota. A gente se Com sabota. certeza. A gente tem medo do próximo passo, a gente tem medo do processo. Todo mundo quer passar, mas inconscientemente a gente se sabota. Então Com certeza. eu me permiti, Luana, tá aqui, ó, sua inscrição para o próximo passo. Você já pode passar, tá? Você tá autorizada. Então eu fiz essa inscrição para o Enari mais nesse sentido. Estou estudando? Não, não estou estudando porque estão me permitindo ter férias. E assim, vou Claro, com o conhecimento que eu tenho, se der, deu. A intenção nem é passar nesse cenário, sabe? A intenção é ver ali como é que é a prova, sentir e tal, porque eu acho que eu quero me jogar para o mercado de trabalho, sabe? Eu quero. Vamos ver como é que é esses negócios desses plantão? Vamos reclamar dos plantão um pouquinho. não, bom demais, Lu. Legal. Então, mas você quer fazer residência? Tá no seu Oi? objetivo. Tá Você no quer meu fazer objetivo residência médica? fazer. Sim. Então, até nisso eu tenho dúvida ainda, por isso até que essa prova é tipo, eu fiz inscrição, mas não tô querendo muito passar, porque eu tenho ainda dúvida, eu não tenho nada que ainda grite no meu coração, mas eu tenho ali uma similaridade com pediatria, sabe? Legal. Então, para essa eu fiz para pediatria, mas eu também gosto muito de urgência e emergência, eu gosto muito de geriatria, então ainda Ô, Lu, fico posso te dar a última dica como professor ainda? Esse é com o próximo certeza. passo, como mentor. E eu acho que você tem que trabalhar. Vai ser sim, muito gratificante. Acho que é a coroação, né? Você receber um salário, você ganhar uma grana, levantar, poder ajudar quem te ajudou nesse processo, sabe? Trazer um pouco de luxo, um pouquinho de paz para quem você ama, né? Luxo, modo de dizer, né? Assim, para poder pagar um jantar legal, poder fazer uma viagem, alguma coisinha assim. Mas se eu pudesse te falar assim de coração, não postergue o próximo degrau. Como você passou esse tempo todo degrau, step by step, não entre na zona de conforto do plantão. Não entre nessa zona de conforto, porque ela depois é difícil você sair. Então, se eu puder te dar uma dica, aproveita esses próximos 12 dias até para a prova e eu tentaria estudar um pouco. Você já descansou, deu para relaxar, já teve seu momento de felicidade. Passando a prova, em breve você vai pegar o seu diploma. Mas sabe o que, que é? Assim, você vai estar lidando com a prova do INEP, ou seja, então eu daria um gás. Inclusive, fica aí a minha recomendação, tá tendo nosso premonições. Então, assim, se fosse assim, Vini, o que, que você faria no lugar? Eu sentaria a bunda de novo, respiraria e tentaria. Não deu certo,
tá tudo certo, não tem problema nenhum. Passou a prova, trabalho, virou, ou já me preparando, já pegaria o extensivo. E aí Sim, eu mesclaria trabalho e estudo, Lu. E aí, já te adiantando, provavelmente, para o ano que vem, a gente vai vir com extensivo e na mente. Porque nossa expertise é revalida, é INEP. Então a gente vai trazer extensivo sim, na mente, que é a principal prova. Então, eu faria isso. Se eu pudesse, tá, eu tentaria dar um gás nessa reta final. Ah, não, putz, deu certo, cara. Aí, Brasil, já tá determinado o seu próximo ano. Não deu certo. Aí é o momento que eu vou ganhar e juntar um pouquinho de dinheiro, mas eu não vou esquecer o meu próximo sim, passo. Porque senão distancia e depois para recuperar fica muito difícil. Você sim. entendeu? Então não deixe muito distante. Claro, cada um sabe a sua realidade. Aqui, minha orientação, que foi o que eu fiz durante a minha jornada aí, eu sempre não parei, então abdiquei de muito também para chegar lá, mas é muito recompensador, né? Sim, Lu, com certeza. antes da gente terminar, gosto sempre de terminar com uma última mensagem. Então, é aquela mensagem que está na sua mente ou que você gostaria de passar para as pessoas. Aqui é o momento da gente amplificar. Então, fala aí uma mensagem sua aí, ou de Luana para Luana, ou de Luana para Revalidando, algo que você gostaria de que amplificasse aí para o mundo. Cara, o processo ele é difícil, ele é árduo, mas ele tem um tempo para acabar. Então se dedica porque vai acabar. E quando acabar esse processo, você vai ter já uma preparação para o próximo processo, porque a vida ela é feita de processos, né? Eles são ciclos. E esse ciclo ele vai se findar. Então assim, não desiste, se dedica, sabe? Eu tenho colegas que eles também não conseguiram, assim como eu tive a experiência de não conseguir na primeira tentativa. Cara, não desiste. Você tem capacidade. Se você chegou até aqui, é porque você tem capacidade. Então, o seu CRM, ele já é seu, só que você precisa correr atrás dele um pouquinho, né? Então, é se dedicar mesmo, é dedicar horas de estudo, é entender que esse ciclo exige isso de você. E ir para cima, ir para cima. Porque uma hora você vai ver ali, aprovado, sabe, não pode desistir. Se tiver que tentar 10 vezes, é uma coisa que eu falava pra mim mesma, se eu tiver que tentar 10 vezes, eu vou tentar 20, sabe, eu vou me dedicar em todas, eu vou me dedicar como se fosse a última, mas eu vou me dedicar o máximo que eu puder. E é isso, cara, é se dedicar. Boa, Lu. Legal. Eu acho que é isso. Assim, não existe, desistir não é uma opção. E para essa nova geração, a gente trazer esse nível de resiliência, esse nível de dedicação, entender que, cara, ninguém vai ficar melhorado com 17 anos, esquece, ninguém vai aprovar no Revalida estudando o cursinho pirata, 30 minutos por dia. Cara, não existe milagre, tá? Não. Existe, sim, grandes realizações pautadas em idade, comprometimento, dedicação, resiliência. Então, eu acho que assim, providenciar essa sua mensagem, gostaria de agradecer imensamente a sua participação. Me colocar à disposição porque você precisar. Aqui a gente, você sabe que como a gente tem um coração, a gente ama os nossos alunos, então, o que você precisar durante essa jornada de medicina, pessoal, o que você precisar, eu vou estar aqui, tá bom? Então, eu espero realmente te ver brilhar. Eu quero muito que você esteja no seu próximo degrau ano que vem. Então, não desista, porque realmente a vida é feita de obstáculos e a gente vai crescendo à medida que a gente vai superando. É muito bom você ter um obstáculo, o próximo objetivo, esse goal que você vai fazer. E se eu pudesse acrescentar uma coisinha a mais, é que eu particularmente demorei para entender, e o que eu gostaria de recomendar a todos é tentar desfrutar um pouco o percurso. Às vezes a gente sofre muito durante o percurso, acho que é o pior momento da nossa vida, e aí, quando a gente passa aquele obstáculo, vai vir o próximo. E aí, se a gente não aprender a desfrutar
a trajetória, a gente vive num loop de ansiedade esperando o momento de paz, de aposentadoria, e esse Sim. momento não existe, né? O momento, é a verdade, é a gente ser feliz com o que a gente tem, agradecer, mas não mudar, buscar sempre evolução. Sim, e eu Então, quero agradecer a toda a equipe do Mundo Revalida, porque realmente, assim, vocês fizeram diferença em toda essa minha trajetória, né. Eu tive aí, eu passei por todas as quase versões, né, de vocês, então lá da primeira fase, no presencial, no recurso, enfim, eu quero realmente agradecer, vocês são diferenciados, sabe, o trabalho que vocês executam é de excelência, não tem outra palavra, é de excelência, então muito obrigada por vocês terem feito parte dessa minha jornada, eu vou ser eternamente grata. Eu tô muito feliz de poder estar aqui, porque é como eu te falei, eu almejei um dia estar aqui falando, e então é mais uma realização dentro de todo esse processo. E eu queria aproveitar também, porque com certeza minha mãe vai ouvir, vai assistir a gente, então mãe, muito obrigada por ter acreditado em mim, por ter me apoiado, por ter estado ao meu lado durante esse processo. Quero agradecer a minha noiva, Heloíse, também, que sempre, sempre, sempre acreditou em mim, deixava recadinhos para mim, sabe, no meu dia de estudo, dizendo que eu ia conseguir, que ela tinha muito orgulho de mim e que tudo isso me fez, me ajudou, me apoiou. Então, muito obrigada a você também por ter acreditado que esse momento chegaria. E eu também quero agradecer ao meu terapeuta, que fez um belo trabalho, me ajudou muito lidando com todas as minhas questões emocionais que abarcam esse momento. Então quero deixar um agradecimento para ele também. E fiquei muito feliz por esse nosso bate-papo. Espero estar com vocês em outros momentos. Quero ser convidada para ser monitora com também. certeza, já está o convite aí. Vai ser um prazer. E muito obrigada de coração. Imagina, Lu, eu acho que é isso, né? Você lembrou mais de uma virtude sua, que é a gratidão. Isso daí, cara, fundamental para o ser humano. Então, a gente entender, ajudou a nossa trajetória. Tá? E, então, obrigado de novo aí pela presença. E mandar a última mensagem para você que está assistindo a gente. Nunca se esqueça, você também pode revalidar. Obrigado, gente.